Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de todas as sortes de música, para vos prostardes, aleluia, e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Até aqui, você pode assentar, desocupando as suas mãos, você pode exaltar o Eterno. Aleluia! Glória a Deus. Inclina a sua cabeça, em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor, obrigado por essa rica oportunidade. Estamos aqui reunidos na Tua presença, tira toda a dispersação, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, cai por terra nessa noite. E envia, Pai, o exército de anjos, pois estamos aqui reunidos em um só propósito. Ramai, Shagar, Recomará, aleluia. Há poder no sangue de Jesus. E nós cremos, meu Pai amado, no poder da adoração. Nós cremos, Senhor, meu Pai, no poder da Tua palavra. E aonde houver um mal nesta noite, não prosperará contra a vida do Teu filho, da Tua filha, contra a igreja do Senhor. Porque as portas do inferno não prevalecerá. Nunca prevaleceu e não alcançará a forte igreja no nome de Jesus, e todo mal sai. Aleluia. Deus no controle, amém? Glória a Jesus. Queridos, a nossa vida, ela tem adversidade, sim ou não? Ela tem algumas adversidades e provas, mas tem algumas provas que são provas de fogo, porque a nossa vida é subidas e descidas. Todos os dias nós temos algo para vencer. E a primeira luta que nós temos é vencer nós mesmos. Mas é importante nós conhecermos quem nós somos na presença de Deus. Eu vou apresentar para vocês no livro de Daniel 3 pessoas que passaram por uma prova, mas eles mostraram que eram de Deus. Eles estamparam a sua identidade. O importante da prova vai mostrar quem é quem, sim ou não? O importante da prova vai mostrar para você mesmo quem você é diante de Deus. Amém até aí? Queridos, louvado seja o nome do Senhor. O rei Nabucodonosor, o rei vigente, ele fez uma estátua para ser adorado. Ele levanta uma estátua gigante, gigante mesmo. Muito alta essa estátua. E ele determina, faz um decreto, para que todos aqueles que ali estão, quando ouvirem as músicas, quando ouvirem os instrumentos, que eles possam prostrar e adorar aquela estátua. Interessante que até aí está tudo bem, mas o versículo 14 vai dizer para nós que ele vai cobrar daqueles homens, e ele vai deixar algo muito importante para nós sabermos. Ele vai dizer para aqueles homens que eles não se prostraram, não somente pela estátua, mas não adoraram os deuses que ali estavam. Importante nós compreendermos, louvado seja o nome do Senhor, eu já ensinei nessa igreja, que a música, a adoração, ela é um sacrifício, e ela vai envolver o ambiente, porque ela vai invocar uma espiritualidade. Interessante que nós observamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, toda sorte de música, aleluia. Quando eles ouvirem os instrumentos e toda sorte de música, é para se prostrar e adorar. Nós percebemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, é para levar aqueles homens em outro ambiente, um ambiente espiritual.
Interessante que nós, louvado seja o nome do Senhor, quando aceitamos Jesus, a nossa alma é elevada às regiões celestiais. Por isso que os nossos ouvidos não podem ouvir outro tipo de música. Por isso que os nossos ouvidos precisam ouvir a adoração que vai exaltar aquele que você está invocando. Porque nós interagimos com o ambiente. Pastor, que loucura é essa? Ciência. E a ciência vindo daquele que tudo fez, que é o autor da vida. Deus nos fez para interagir com a natureza, para interagir com o ambiente. Por isso que não é qualquer ambiente que o crente cheio do Espírito Santo estará. Por isso, louvado seja o nome do Senhor, eu e você enfrentamos muitas guerras. Simplesmente pelas nossas escolhas, fizemos uma escolha certa, que é a escolha na eternidade com Jesus. Escute aí, louvado seja o nome do Senhor. Aquela estátua já está erguida, uma grande idolatria. E a música foi tocada, só que tinham 3 homens dos judeus, que não se prostraram, não adoraram, não se influenciaram, não se deixaram dominar, não se venderam, não arredaram, e ali eles estavam mostrando a sua identidade, para quem eles foram chamados. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta hoje é, aleluia, qual é a sua identidade diante de Deus? Será que você é um homem de fogo, uma mulher de fogo, para passar por uma prova dessa? Será que o Senhor pode contar contigo? Aleluia. Todos os dias nós devemos perguntar para Deus e para nós mesmos, como nós estamos diante do Senhor. Paulo nos explicou, aleluia, quando está fraco, sois forte. Importante você compreender. Se nós esvaziarmos de nós mesmos, o medo não chegará. Chama esses homens agora. Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que o rei se irou, porque é uma afronta diante daquela autoridade. Chama eles agora. E ele vai dizer, foi de propósito que vocês fizeram. Eu vou dar mais uma chance. Vai tocar os instrumentos, ou seja, vai ter mais uma invocação, vai tocar as músicas, para que todos possam se prostrar, e vocês vão se prostrar. Caso vocês não se prostrem, serão lançados na fornalha de fogo ardente. Querido, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando do Antigo Testamento. Aqui está uma idolatria diante da visão física, mas hoje nós temos a idolatria na visão espiritual, sim ou não? Não tem como servir a 2 senhores. Quem falou isso foi Jesus, o Senhor da sua alma. Ele mesmo diz para mim e para você, ou servir a um e desprezar a outro. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão de pé, porque eles são fiel. Ele é fiel à fé que eles têm. E eu falo todos os dias nessa igreja, a fé não é sentimento, porque sentimento muda. A fé não é um achismo, a fé é fundamento. Aleluia, fundamento por quê, pastor? Porque Paulo nos ensinou, aleluia, não vos conformei com este mundo, mas sede transformado pela renovação da sua mente. É a forma de você ver o mundo. Aleluia, quando você conhece Jesus e se enche do Espírito Santo, a sua visão já não é mais a mesma. Você não anda por vista, você anda por fé. E aonde Deus te manda você estar, e aonde Deus quer manifestar a glória dEle, você está para, aleluia, para ser instrumento na mão dEle. Esses homens vão ser instrumento na mão de Deus. E eles vão dizer, rei, nós não iremos nos prostrar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, tudo bem. Mas se Ele não quiser, nós não iremos nos prostrar. E a Bíblia diz que a ira se acendeu. Querido, louvado seja o nome do Senhor. O meu e o teu adversário, ele se acende a ira toda vez que você vence uma provação. Nós não lemos no livro de Tiago, ter alegria na provação. Nós não lemos sobre a tentação. Nós aprendemos que esses homens estão sendo provados, sendo tentados, mas Deus está com eles ali na Babilônia. Deus está com eles numa terra que não é deles,
mas eles foram para ir para um propósito, para que a glória de Deus se manifeste em todo o tempo. Ainda que Deus tratou com Israel, ainda que Deus, querido, louvado seja o nome do Senhor, permitiu que eles fossem cativeiro, a voz de Deus não se calou. Deus usou Jeremias, Ezequiel, ninguém consegue calar a voz do Eterno. Porque se ninguém clamar, as pedras clamarão. Você entende que é nós que precisamos de Deus? É nós que precisamos entrar nesse favor imerecido que é a graça. Quando alguém acha que está de pé, você está de pé em cima de uma rocha firme. E é Ele que te segura. É Deus que está com esses homens. Aí Ele deu a ordem. Pega os homens mais fortes do exército. Querido, quanto mais você resiste, mais o inferno aumenta o nível. Pega os homens mais fortes do exército, amarra eles e acende a fornalha 7 vezes mais. Escute, a ira não tem limite, a raiva não tem limite e nem calcula a consequência. Por que tem que ser aumentada 7 vezes mais? Porque tem que sanar, tem que aplacar o que acendeu no coração do rei. Foi uma afronta à autoridade máxima. Uma afronta àqueles deuses que ali se encontravam. Então eles foram acendendo, eles foram colocando fogo naquela fornalha. E a Bíblia vai dizer, depois você dá uma lida, que aqueles homens que ali foram lançar eles foram queimados pelo fogo. Porque a ira não calcula. Quando alguém está irado, está nervoso, por isso que a Bíblia está dizendo aqui, aleluia, tardai em irar, lá em Tiago está dizendo, aleluia, seja apto a ouvir, tardio a falar. O meu e o teu adversário, ele é especialista em criar cenário, por isso que você não anda por vista, você anda por fé, louvado seja o nome do Senhor. Nem tudo é o que você acha, nem tudo é o que parece ser, só Deus sabe a verdade absoluta. E a verdade absoluta é o que rege o universo. Esses homens foram lançados lá dentro, e o fogo está bem aquecido, aleluia, 7 vezes mais, ou seja, aumentou o nível. Se aumentou o nível contra o crente, o que você tem que fazer? Você aumenta o nível também de entrega, de busca, de renúncia, porque o fogo que arderá em você, dentro do seu coração, tem que ser muito mais forte do que esse que vem para aprovação. Ramai Shagar Recomana, aleluia. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus é poderoso. Eles estão lá no meio de um fogo, fogo ardente, fogo da ira, fogo da idolatria, fogo da mentira, fogo da calúnia, todo tipo de fogo se encontra ali contra os servos de Deus. Mas você vai fugir dessa? A Bíblia diz que nós devemos perseverar. Eu falei com vocês sobre a perseverança. A aprovação gera perseverança, e a perseverança trabalha em nossa paciência. Mas a nossa perseverança, a nossa paciência não é passiva, ela é ativa, resistente. Crente tem que ser resistente. O reino dos céus, aleluia, é alcançado por força. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Essa prova aqui não foi por acaso. A glória de Deus estava se manifestando demais na Babilônia. É muita luz ofuscando deuses e mais deuses. Mas o Senhor Deus trabalha na minoria. Só tinha 3. Aleluia. Mas o exército do céu estava com eles. Está se sentindo sozinho? Está se sentindo incapaz? Receba essa na sua vida agora. Como Eliseu diz, maior o que está conosco do que o que está com eles. O que Deus quer de você é posição para guerrear. O que Deus quer de você é permanecer de pé, querida, aleluia. O que vai, aleluia, acontecer, o que você vai afrontar, aleluia, o que você vai encontrar pela frente, pouco importa. O que importa é quem vai passar contigo por essa prova. Aleluia. Quando eles invocaram esses deuses da Babilônia, espiritualmente se formou
um paredão. E essa parede, ela só é quebrada com um crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Nabucodonosor vai levantar e vai começar a observar dentro daquele fogo. Aquele fogo, querido, louvado seja o nome do Senhor, queimou aqueles homens que ali estavam na porta, mas aqueles que estavam dentro da prova estão sendo preservados. Porque a prova não é para te matar, sim ou não? Essa prova é para te fazer mais forte. Aleluia. Pouco importa onde você vai parar. Você já não perdeu sua vida para Deus? Está preocupado por quê? O seu nome está no livro da vida? Está preocupado por quê? Eu fico pensando, tem pessoas, querido, louvado seja o nome do Senhor, era valente quando estava lá no mundo, chegou na igreja, conheceu Jesus. Ele confunde o quebrantamento de coração com a resistência. Louvado Paulo, o apóstolo Paulo, ele lutou muito espiritualmente. Ele diz também no livro de Efésios que a luta não é contra o sangue nem a carne, mas alguns, ele vai dizer, alguns eu resisti na cara. Querido, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Não é eu, nem você, ninguém. É a verdade de Deus, a palavra. Todos nós estamos aqui para ser salvos, alcançado pelo sangue, sim ou não? E não é uma prova dessa, porque a igreja ainda vai passar por muita coisa. A volta de Jesus são sinais das dores, não é sim ou não? Então tem que ter uma igreja forte, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar unidos em comunhão com o Espírito Santo, aleluia. Não se acostuma em ser crente. Todos os dias se renova em Deus. Quando alguém se acostuma, você, aleluia, costuma seguir um ciclo normal. Mas se não houver transformação do evangelho na sua vida, não faz sentido. Não faz sentido eu ter uma Bíblia. Não faz sentido eu ir na igreja, se o evangelho de Cristo não me transforma. Mas chega uma parte da sua vida, da minha vida, que nós temos que nos permitir ser transformados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No início da minha caminhada, eu tentando resolver minha vida. Eu fui para uma igreja que alguém me chamou e está eu lá tentando resolver. Eu tentava resolver de um jeito, não dava certo. Resolvia do outro, não dava certo. Uma hora eu queria uma coisa, uma hora eu queria outra. E aquela confusão na minha mente, eu não conhecia Deus. Um dia eu estava dentro da igreja. Eu comecei a orar ao Senhor. E naquele dia veio algo no meu coração. Eu falei, sabe de uma coisa? Nem A e nem B. Seja o que Deus quiser. Aquele dia eu descansei. Eu falei, vou descansar. Assim que eu falei no meu coração, tinha uma pessoa que estava louvando. Ele falou, para o louvor, espera aí. Deus está me dizendo algo. Eu nunca vi isso acontecer naquela igreja. E ele parou assim, levanta a mão. Aí eu levantei a mão. Ele diz, Deus manda te dizer que hoje ele entra na sua causa. Aí eu entendi, opa, então é Deus que vai resolver essa coisa. Aí eu comecei a caminhar com Deus, querido, louvado seja o nome do Senhor. É lógico que a interpretação nossa é variável. Por isso que é importante você ter experiência com Deus. Quanto mais experiência, mais próximo você chega do que Deus é de verdade. Aleluia. Esse Deus aqui não sabia que eles iriam passar por isso aqui? Você acha que Deus não sabe que você iria passar pelo que você está passando? Você acha que ainda que você acertasse, você acha que o resultado poderia ser diferente? Tem coisa que foge da nossa mão. Tem coisa, querido, louvado seja o nome do Senhor, já não é com a gente, aleluia. Não tem como. Como que eles iriam fazer, Sadraque, Mesaque e Abednego? Correr? Como é que eles iriam fazer? Não, é enfrentar. Eles mesmos disseram, se Deus nos livrar, é ali mesmo que nós iremos ficar. Aí a Bíblia diz, versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo de Deus Altíssimo, sai e vinde. Tirou eles da prova. A mesma pessoa que colocou eles na prova, tirou eles da prova. É tudo no tempo de Deus. Você tem que ter costa larga para ser crente, irmão do céu. Aleluia, nós estamos num
tempo, louvado seja o nome do Senhor, qual as consequências elas têm aparecido, porque Deus quer que nós sejamos valentes, e quando nós afrouxamos, aleluia, quando a igreja recua, a igreja começa a se desviar do propósito real do Senhor. O propósito real da igreja é multiplicar-se e ganhar alma para Cristo. Fazei discípulo, ide pregar o evangelho a toda criatura, ao sangue de Jesus. Só que nós estamos ocupados com os nossos problemas. Nós temos problema demais, sim ou não? Mas alguns problemas, todos aqueles que fogem do meu controle, eu falo, está na mão do Senhor. Hoje mesmo eu estava descansando, o Senhor diz, resistência. Tem que ser resistente, irmão. Tem que ter resistente porque o que está em jogo se chama alma. E uma alma salva vale muito para Deus. Aleluia. A palavra de salvação, ela tem poder para mudar a história de um homem e de uma mulher. Deus tira a pessoa do monturo. Deus tira aquela pessoa e faz sentar no meio dos príncipes. Faz ou não faz? Sim. Deus encontrou, aleluia, Deus chamou Davi atrás da malhada. E eu fico vendo, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que é escolhido de Deus, ainda tem dúvida ainda. Aleluia, o escolhido de Deus passa pela estreito mesmo, aleluia. O escolhido de Deus, ele vai passar pela forja, ele vai passar pela máquina de espremer, aleluia. E você não pode ficar com dó de você não. Deus está te fazendo o melhor, aleluia. Deus está fazendo o melhor. A glória dele se manifestará. O pouco de tribulação aqui na terra não se compara com a glória que irá se revelar. Querida, é o céu de glória. Se você pensar assim, você vai vencer. Eu não quero nem saber, aleluia, o que eu vou para aqui na terra. O meu destino está traçado. O Espírito Santo já selou aquilo, aleluia, que nós iremos receber. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais me chama a atenção, eu fico maravilhado, aleluia, aleluia. Se você quiser andar com Cristo, você já é vencedor. As 7 igrejas de Apocalipse, o que vencer, quem vence é quem luta. Quem vence é quem guerreia. Lá está escrito, aquele que vencer é guerra. Mas o interessante é que você tem um general de guerra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que para o mundo ele é invisível. Por isso que ele se levanta contra você. Que eles não sabem. Você acha que Nabucodonosor sabia quem era o Deus dele? Só soube depois da prova. A ira te joga para a prova. Aleluia, a provação ela faz parte, mas depois todos vão ver a verdade, depois que sair desse fogo, depois que sair dessa prova. Olha o mais interessante, louvado seja o nome do Senhor, versículo 27, ajuntaram-se ali os prefeitos, os presidentes, e eles começaram, querido, eles são testemunhas fiéis, eles começaram a olhar Sadraque, olhar eles aqui, ó, aleluia, contemplar estes homens e viram que o fogo não tinha tido poder sobre eles. Começaram a olhar assim, ó. Olhar a roupa, cabelo, nem cheiro de fumaça eles tinham. Está escrito na palavra do Senhor. O poder, aleluia, não pôde alcançar nenhum só cabelo da sua cabeça tinha sido queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. A proteção é completa. Não é meia boca não. Os deuses que é meia boca. O nosso Deus não, ele é completo. O nosso Deus, ele é perfeito, ele é perfeito. Exalta ele, exalta ele. Aleluia! Glória a Jesus. É tremendo, sim ou não? Não lançamos 3 homens atados dentro dali? Sim, rei. Mas estou vendo 4. E esse quarto é diferente. O quarto homem da fornalha. Esse quarto homem é um anjo do Senhor. E nós sabemos que o Senhor Jesus dá ordem ao nosso respeito. Eu não sei porque você está temendo. Aleluia. Acho que você não deveria temer tanto assim.
se desprende um pouco. A decisão não é sua ou é? A decisão é de Deus. Jesus traz às claras o que é necessário você fazer. Uma coisa eu coloquei no meu coração: caminhai, caminhai, caminhai e chegai em Sião. Acabou. Tem pessoas apegadas à porta de ferro, a templo, a cadeiras, a cargos, aleluia, posições. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: você é aquilo que o céu declarou na sua vida. Quer ser um homem honrado na terra? Honre a Deus primeiro. Quer ser uma mulher honrada na terra? Honre a Jesus primeiro. Se você honrar Ele, ainda que ninguém lhe apoie, Deus se manifestará na sua vida. Nós estamos aqui, irmãos, para trazer luz para o mundo, para refletir a glória para aqueles que estão nas trevas. Nós não podemos perder tempo aqui dentro, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos perder tempo. Eu não resolvo mais nada dessas coisas que para mim é pequeno. O Senhor está querendo revelar o que está acontecendo no mundo. Deus quer mostrar o que está acontecendo na posição do anticristo. A igreja precisa estar focada na trombeta que irá tocar. A igreja tem que ficar atento nos sinais que virão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala para a igreja de Coríntios que ele queria entregar mais palavras fortes, mais revelações, mas ele não pôde por causa da imaturidade da igreja. Aleluia. Deus, Ele quer que nós sejamos maduros na caminhada. Aleluia. Na hora de irar, nós temos que ter o coração como o coração de uma criança. Mas na hora do entendimento da palavra, Ele quer que você seja como um adulto. Aleluia. Porque essa palavra é a palavra de salvação. É isso aqui, querido, que te coloca freio quando você está cheio de razão. É isso aqui que coloca freio quando você acha, aleluia, que você está dentro da justiça. Essa palavra traz nós para o lugar que é o centro da vontade de Deus. Aleluia. Jesus, ele fala sempre, aleluia, ele é a luz do mundo. Ele nos iluminou para que nós venhamos andar na luz e não nas trevas. Quem anda nas trevas anda de qualquer maneira. Quem anda na luz anda na palavra. É direcionado pelo Espírito Santo. A palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, querido, é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A palavra de Deus, ela tem a base no amor, sim ou não? Fico eu pensando, isso sou eu, o ser humano, e eu falo de mim. Se Deus lá no Éden tivesse falado assim: Adão e Eva, pode comer, tem que comer só daquela árvore. Eles não comiam. Eles não comiam. O ser humano, querido, louvado seja o nome do Senhor, ele tem uma certa dificuldade de obedecer. Eu falei no último culto, aleluia, Deus é muito grande. As pessoas acreditam, e nada contra o livro do filósofo, contra o livro do profeta, do poeta, fulano de tal, escreveu isso aqui não sei quantos anos. Esse homem aqui foi o tal, o pioneiro, foi o cientista. Esse aqui foi o pai da medicina. Todo mundo acredita. E pode ser verdade, sim ou não? É quando fala da Bíblia, quando fala da palavra de Deus, nenhum crente está crendo mais na palavra. Isso aqui não é para ter dúvida, irmão. Isso aqui já foi provado por A mais B. Que esses homens aqui não imaginavam que seriam um livro. Aqui já mostrou que em tempo, esses homens têm diferença de séculos. Tem diferenças muito grandes, ninguém tinha intenção nenhuma. E ela não se contradiz, louvado seja o nome do Senhor. Ela é a nossa razão de fé. Então nós, aleluia, nós pegamos a nossa alma e enchemos ela de tanta coisa, mas não da palavra. Aí quando vem uma prova dessa, você fala: será que eu vou ser queimado nesse fogo? Ai meu Deus, será que eu vou ou não? Será que eu vou vencer? Esse será é dúvida. É como o Tiago disse, que é como a onda do mar, levada para um lado e para o outro, quem tem dúvida. Sabe o que eu fiz, irmão?
Eu não tinha tanta fé como os irmãos têm. Mas eu falei, vou fechar o olho. E vou ir, não quero nem saber onde vai dar. Porque muita gente falando que esse Deus é poderoso. E não é possível que Ele não é. E eu fiz assim, irmão. Fui embora. Sem olhar para trás. É lógico que no meio do caminho, alguns empecilhos, pessoas me ajudando, profetas me ajudando, pessoas intercedendo, um vai ajudar o outro. Quem tem dons vai ser usado por Deus. Mas você tem que ter uma certeza que Jesus é na sua vida. Aleluia, que Jesus te chamou, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Não é pelo que você é, não é pelo que você faz, é porque Ele morreu na cruz por nós. Essa certeza ninguém tira do seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não fique embaraçado nesses negócios não, querido. Agora esses homens estão lá e o rei vai exaltar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia, você que for para a faculdade, Deus vai exaltar você lá, mas você tem que suportar. Aleluia, onde você estiver, no seu trabalho, onde você estiver, não tenha medo. Ah, pastor, às vezes parece que é careta, não tenha medo. Aleluia, nada pode contra a palavra. Você não vai ser inconveniente. É nessa hora que você tem que ser oportunista. Está todo mundo nervoso no seu trabalho, todo mundo atribulado. Deu oportunidade, deu silêncio, você levanta a voz. Alguém está lá reclamando, sabe o que eu faço? Eu falo, Jesus é maior, Deus vai dar a vitória para nós. Até para ímpio. Já comecei pregando. Jesus é a essência, irmão. Você já começa a dominar o ambiente. Palavra é recipiente. Palavra, querido, louvado seja o nome do Senhor. Querido, você tem que ser um gerador de palavras de Deus. Nós temos que profetizar o tempo todo. Aleluia, às vezes eu fico ali repreendendo, mas eu falo, Deus, opera aqui, Jesus, opera aqui, Jesus, vem para cá, Jesus, esteja comigo aqui, porque Jesus, Ele, se você chamar, Ele vai. O problema é que eu sou crente na igreja, desculpa te dizer, mas eu estou com vergonha lá fora. Eu já tive isso também. Eu já falei aqui que eu tinha que atravessar a linha de trem escondido, para ninguém me ver que eu virei crente. Eu tinha uma Bíblia pequenininha, que cabia dentro do bolso. Eu tinha que cortar caminho para ninguém ver que eu virei crente, porque se um amigo meu visse, ele poderia me zoar ali no meio do caminho. Hoje, eu carrego essa Bíblia desse tamanho, amém, irmãos? A palavra de Deus, ela tem que fluir na sua vida. E você tem que ser mais forte do que as provações. Porque se você for se derreter, querido, tem hora que você não pode ter dó nem de você. Tem hora que você não pode ter dó. Se você tiver dó de você, você não vai entender nada. Aleluia, às vezes são dores, você gemendo na cama. Ah, Jesus, o Senhor não está me vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu vou criando umas técnicas que funcionam comigo. Estou passando dificuldade. Eu não quero saber se é Deus me corrigindo. Eu não quero saber se é Deus me provando. Eu não quero saber se é o adversário. Eu só vou clamando e exaltando Ele. Eu sou bobo. Está perdendo tempo para saber o porquê que está acontecendo na sua vida. Só clama a Ele, aleluia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso, Deus. O Senhor é tremendo. O Senhor é forte, aleluia. O céu é poderoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Glória a Deus. A gente perde tempo. Nós perdemos tempo, querido, porque tem coisas espirituais que não dá para discernir em momento de prova. Você está com dor. Aí eu não quero nem saber. Se eu tiver um sinal de Deus, que é correção, eu vou para a forja, eu vou para a olaria de Deus. Pode ficar tranquilo, irmão. Qualquer lugar que Deus te colocar é por amor dEle. Para de ter dó de você mesmo, porque dó não tem nada a ver com renúncia. Mas não é para você andar cabisbaixo, é para você entender o tempo de Deus na sua vida. Não estou nem aí das coisas que estão acontecendo comigo, eu só vou falando, o Senhor é poderoso, o Senhor está no controle.
O Senhor sabe de todas as coisas. O céu, tem hora que você tem que puxar saco de Jesus. Eu falei, Jesus, o Senhor foi tremendo aqui naquele mar, hein? Eu fico lá no meu quarto, eu sou meio assim, meio maluco. Falei, Jesus, como é que o Senhor levantou esse homem paralítico? O Senhor é tremendo demais mesmo. Você é tremendo, é tremendo, é tremendo, é tremendo, é tremendo. O diabo não aguenta você mostrar que o seu Senhor é poderoso. Agora nós, querido, não podemos recuar em momento de luta, em momento de peleja. Quem está aqui pregando para você tem experiência para dizer. Se o seu problema é aluguel, beleza. Estamos juntos. Já passei por isso. Se o seu problema é uma doença, estamos juntos. Já passei por isso. Se o seu problema é medo, estamos juntos. Passei por medo também. E tudo isso nos fez mais forte. O leão da tribo de Judá é maior. Ele não perde uma batalha. Nós não podemos de maneira alguma duvidar do poder desse Deus. Tem hora que a pressão está tão grande. Tem hora que você está tão espremido que você fala, onde está Deus? Só que aí você tem que começar, que eu já fiz uma pregação sobre a locomotiva de Deus. Você sabe que a locomotiva, ela carrega toneladas. E ela precisa sofrer uma pressão. Ela tem que sofrer uma pressão. Se ela não sofrer uma pressão no motor, ela não tem força para carregar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem hora que nós temos que sofrer pressão para avançar. Aleluia. Às vezes vem uma pressão sobre nós para a gente avançar. Será que você não está entendendo que Deus não quer que você seja mais o mesmo, que você seja diferente? Aleluia. Você tem que se posicionar como crente. Ser crente é o barato, sim ou não? Eu era um fracote. Aí encontrei o forte que é Jesus. Hoje eu fico tranquilo. Que todos os problemas que eu tenho arrumado têm a ver com Jesus. E ele diz, serei perseguido por causa do meu nome. Que nome é esse? O nome que está acima de todo nome. E é através desse nome que você é salvo. E é através desse nome que você é protegido. É através desse nome, aleluia, que o inferno é desbaratinado. Querido, louvado seja o nome do Senhor. O nome dele é poderoso na minha e na sua vida. Aleluia. Você pode proclamar na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Vai ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai abrir essa porta, vai mudar algo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pressão não vai matar você não, querido. Aleluia. É só uma fase. Ramai Shagare Komanai. Oricantanai Shalabare Komanai. Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é tremendo. Levanta a mão, este irmão que está do lado do Toninho. Levanta a mão, aleluia, bem alto, em nome do Senhor. Toda obra, bruxaria contra a tua vida não vai prevalecer. Tudo que é feito para fechar a porta não vai prevalecer. Você estava desanimado, cansado, parecia que tinha um peso sobre a tua vida, mas o meu Deus nesta noite manda te dizer que te trouxe aqui, aleluia, para trazer um livramento, para trazer um escape para a tua vida, para a tua casa. Há um Deus no céu tremendo, que não dorme, que Ele está repreendendo o mal, a galinha que foi oferecida, a vela que foi acesa, aquilo que se levantou contra a tua vida. E Deus está dizendo que às vezes vem a dúvida se você foi chamado por Deus. Deus está mandando dizer, aleluia, que Ele chamou sim, e o teu nome está escrito no livro da vida. Ramai Shagare Komanai. Não entristeis, homem, não entristeceis. O anjo do Senhor está tirando uma serpente de dentro da tua casa agora. Ramai Shagare Komanai, aleluia. Aquela macumbeira saberá que há um Deus no céu, há um Deus poderoso que guarda o crente, que protege o crente, aleluia, que dá livramento para a família do crente. Ela vai saber. Rai Shagare Komanai.
Oricanta na xalabareco, levanta a mão, Paula. Em nome do Senhor Jesus, Deus manda te dizer: não tenha medo. Profetiza na tua casa, põe a mão na cabeça dela. Não é para você temer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, você tem autoridade. Hoje você sai daqui diferente, porque tu falou com Deus, aleluia, algo sobrenatural. Você vai ver. Eu vejo você chegando aqui e chegando na tua casa, parece que você está cheio de fogo. Vai ser diferente, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vai ser diferente a partir de hoje. Aleluia. Glória a Deus. É um barato servir a Deus. É o máximo. Você está dormindo lá, aí eles vão lá e jogam um trem lá. Você dormindo. Aí, em vez de quando vem uma dorzinha, você fala: meu Deus, que é isso? É só você orar. Você provocou o céu, ao céu disponível. Ao céu disponível. Você invocou o céu, Deus sabe onde está. Deus toca no seu coração para você ir na igreja, você recebe a vitória. Ele sabe aonde você precisa estar, onde você tem que ser plantado. Ele conhece todas as coisas, aleluia. Está escrito na palma da mão dele. Aleluia. Algo pode levantar contra a sua vida, mas não vai perdurar. Se passares pelo fogo, não se queimará, nem a chama arderá em ti. Se passarem pelas águas, não se afogarão. É promessa de Deus. Aí você está se preocupando: qual vai ser a próxima fase da minha vida? Que isso? Deixa Ele projetar. Ele é o arquiteto do universo. Fez as coisas certinhas. A distância da lua, do sol, certinho do planeta Terra. Se a lua está um pouquinho para lá, para cá, frio demais, é o sol. Ele cuida ou não cuida? Cuida. E o nosso Deus é soberano. As coisas espirituais, elas são inversas. O menor é maior para Deus. Quem quer ser o primeiro, sirva a todos. Se você entendesse isso, você ia ser um obreiro de excelência. Você ia ser um dos melhores. Louvado seja o nome do Senhor. Não na disputa, mas servir. Porque a Bíblia diz que aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Aleluia. Te peguei agora, não foi? Aleluia. Quer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer que o céu, aleluia, fale o teu nome? Você quer que Deus, aleluia, honra você na terra? Você quer que Deus, sagrada da sua presença, sirva a todos? Ao inverso. Jesus está acabando. Jesus, no início do ministério, ele curou. Ele começou a curar e falou: ó, não fale que foi eu que curei, não fala nada. Quem não está procurando fama, meu irmão, não está preocupado. Não fala não, mas mesmo assim o povo falava, porque explodia. Ah, meu Deus do céu, eles falavam. Mas Jesus mesmo, ele falou: não fala para ninguém. Ele não estava querendo aparecer, não era a hora. Aí eu vejo um monte de crente desbaratinado dentro da igreja. Aleluia. Se você quer disputar dentro da igreja, te mostrei o caminho hoje. Seja o primeiro. Sirva a todos. É o primeiro a chegar na igreja. É o primeiro a orar. É o primeiro a colocar o copo de água ali. É o primeiro a olhar se o banheiro está limpo. É o primeiro. Sim ou não? Aleluia. Nós não queremos nos destacar. A Bíblia está mostrando para nós que nós somos diferentes do mundo. Aleluia. O mundo é o que aparece. O mundo é a imagem de Nabucodonosor. Aleluia. Mas para Deus é Sadraque, Mesaque e Abidnego. É o fogo que está lá, aleluia, contra ele. E ele é o fogo mais ardente. Levanta a mão, você que está na prova e vai sair dela. É hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Essa prova vai dar um fim agora. Ramai Shagar Comará, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, Ele é fiel. Oh, glória. Ser crente é um barato, sim ou não? Ser crente é bom demais. Aleluia. Quando você busca no Espírito Santo,
Quando eles vão te mandar embora do emprego, Deus já te avisa. Sim ou não? É assim, irmão. Deus é fiel demais. Ele prepara tudo. Ele é zeloso em cuidar. Fechamos aqui? Por isso que eu não me preocupo mais com essas coisas que acontecem na igreja, não. Não me preocupo, não. Eu estou ensinando, está aqui, ó. Quer brilhar? Brilhe. Mas brilhe para Jesus. A Bíblia diz que quem tem dom, distribui. Sim ou não? A religião, a verdadeira religião, carregar a carga um dos outros. Está fazendo isso? Por isso que está embaraçado. Porque se tivesse ocupado, sendo um servo fiel, não um servo inútil, não estava embaraçado, sim ou não? Porque o servo ocupado, ele só olha para o céu. O servo ocupado, ele não tem tempo, querido, aleluia. Ele só olha para o céu. Ele só anda assim, sentindo dor, sangrando. Ele diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está olhando para Sião, para Sião, para Sião. Aleluia! É para Sião que se vai. É para Sião que estamos caminhando, Senhor não. Aleluia. Nós vamos embora, irmão. Sou o maior pecador desse lugar. Porque quanto mais é dado, mais cobrado é. Então, quem tem mais visão de pecado vai pecar mais. O menor dessa casa. Mas quando eu me converti, eu aceitei Jesus, irmão, eu começava a jejuar para ficar na porta da igreja. Escute aí. E eu dava a mão às pessoas assim, eu sentia um choque. Eu não sabia que era unção, não, né? Esse negócio, não. Senti um choque assim. Eu falei, outra glória. Esse negócio é bom demais. Aí eu comecei a jejuar o dia inteiro, para o culto à noite. Aí as pessoas começaram a chegar mais cedo. E algumas falaram, não, eu venho porque eu gosto de cumprimentar o irmão, me sinto tão bem, sinto uma paz. Era Jesus, já operando, irmãos. Aleluia. Dá para servir na porta, dá para servir em vários lugares. Só que nós ficamos embaraçados. Porque nós não queremos ser o primeiro. Nós queremos a glória da terra. A glória da terra para nada. Vocês viram lá Lucas 16? Jesus falou, falou para os fariseus. O que vocês fazem e vocês acham que é uma maravilha, mas para Deus é aberração. Todo dia eles queriam matar Jesus, depois de uns 2 anos, todo dia. Então, quanto mais perto está da promessa, mais ameaça você tem. Agora você vai ficar olhando para a ameaça? Não dá, tem que olhar para a cruz. Quem te salvou? É quem está te perseguindo? Ou quem morreu na cruz? Essa certeza tem que estar dentro da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele que fez. E a Bíblia tem, por isso que eu fico tranquilo, irmão, tranquilo, por Ele foi feito as coisas, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Uma vez uma pessoa me perguntou, vocês não estão idolatrando Jesus? Não, eu falei, não, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Não é idolatria, não. Está acabando, nós vamos embora. Ei, Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Ramai Shagarekomana. Urikantanai Shalabarekom. Aleluia. Ei, Jesus, Tu é bom, Tu és fiel, Tu és verdadeiro. Tu és verdadeiro, Tu és verdadeiro. Aleluia. São provas de fogo pesada que a igreja vai suportar, irmão. A igreja vai vencer. Você não é um qualquer um. Você tem o seu nome escrito no livro lá. Jesus, Ele te conhece, sim ou não? Às vezes alguém, querido, escute para você ver, alguém sai do tráfico, sim ou não? Alguém sai da criminalidade.
E Deus escolhe. Aí a terra não aceita. A terra é preconceituosa, assim ou não? Ela aprontou a vida toda, agora está na igreja. Graças a Deus. E você que não aprontou nada na sua cabeça e ainda não foi para a igreja. Jesus voltando, esse que fez tudo que não prestava, vai alcançar o gozo eterno do descanso. Mas você que é um santo, que não cheirou pó, não fumou nada, não fez merda nenhuma, aleluia, você não vai alcançar a graça, porque você não tem Jesus, querido, louvado seja o nome, a gente fecha aqui, mas Jesus está mandando eu dizer, louvado seja o nome do Senhor. Tem algumas linguagens, aleluia, do crime que tem que ser dura. Deus chamou pessoas que saíram do crime, aleluia, para ser forte, para ser duro. Para com esse negócio de ser igual manteiga, pelo amor de Deus, encare, aleluia, com força. É isso que Deus está querendo. Ei, Jesus amado, louvar, ei, Jesus. Deus chama pessoas assim, querido, louvado seja o nome do Senhor, para ser resistente mesmo, para ter aquela coragem de ir pregar para aquelas pessoas que ali se encontram nas trevas. Deus está precisando de soldados, está precisando de missionários. Tem muita gente, querido, que está com arma na mão, que precisa ser liberto por Deus. E tem gente lá escolhido lá, que Deus vai pegar, filho de crente está lá também. Hoje ele está com essa arma, depois ele vai estar com essa aqui, ó. Ramachagare, como vai estar. O meu Deus está mandando dizer e profetizar. E você, se tem uma situação dessa, já toma posse. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Trocai a arma de fogo pela arma de Deus. As armadilhas do inimigo estão sendo desfeitas agora. E as armas espirituais, elas virão na tua vida. Porque nada pode contra a palavra. Ele vai libertar. Ele vai salvar. E também batizar com o Espírito Santo. Glória. Mas, irmão, tá vindo uns rolos aqui. Olha, vai virar a vigília. Ramachagare, como aleluia. Oricantana, xalabarre, aí, meu Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus vai cortando o laço do passarinheiro. Deus vai cortando o laço do passarinheiro. Aleluia. Ah, esse menino não tem jeito. Que não tem o quê, rapaz? Tudo tem jeito para Jesus. Tudo tem jeito. Não tem como. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Se Jesus quiser tirar da veia dele toda química, ele tira. Sim ou não? Deus faz. Do nada a pessoa faz assim, ó. A partir de hoje, não faço mais isso. Aí o Espírito Santo leva ele para uma igreja de libertação, porque ele não sabe nada ainda. Mas Deus vai preparar ele para dar uma vara de pescar, para pescar homens. Assim Deus faz, irmão. Vou fechar aqui. O pastor José Nildo vai estar conosco no nosso congresso. E ele também foi pregar no Rio de Janeiro. Ele estava contando, ele e a esposa dele, que o pastor lá tem muito conhecimento, mas a igreja Assembleia de Deus é bem no alto, no Complexo do Alemão, alguma coisa assim. E a Kombi da igreja tem que pegar os crentes lá embaixo, levando. Pede autorização para entrar. Com um condomínio. Tem que entrar. Aí ele falou que ele nunca tinha visto isso, que ele é do Nordeste. Estava ele e a esposa dele. Chegaram assim, desceram da Kombi. Eles falaram que nunca viu tanto fuzil na frente deles. Tinha uns 12 assim com fuzil. O pastor desceu, ô papai do Senhor, paz, tudo com fuzil. Na porta da igreja. Glória a Deus. Está acabando, não vou acabar de contar esse testemunho. Que eu acho que não vai aguentar, não.
Glória a Deus. Aí, irmãos, ele falou que nunca viu tanto fuzil. E a esposa dele também, orando, nunca viu tanto fuzil assim. Aí ela começou a contar um testemunho para mim. Eu vi a lágrima no olho dela assim. Ela falou, não, aqueles homens vão todos se converter ao Senhor Jesus. Vão todos se converter ao Senhor Jesus. Mas o mais interessante, eles guardando a igreja, deixando, não, pode entrar, pastor, deixa os crentes. Eu, pastor, deixa o pastor passar aí, deixa o pastor passar. É maravilhoso. Você vê como que Deus é poderoso. Deus pode libertar aquelas pessoas ali. Deus pode libertar todas aquelas almas. E tem uma igreja dentro do complexo de Alemão, uma igreja cheia do Espírito Santo. É forte, não é? Não tem lugar que Deus não entra. O evangelho não tem fronteira. Por isso você tem que preparar aí, sonhar. Tem que sonhar com passaporte, tem que sonhar. Vocês têm que sonhar alto, alto. Os pensamentos de Deus não é mais alto do que o nosso. Não é como o céu está acima da terra, não é assim que funciona. O problema é que o crente não sonha nem se prepara. Tem que sonhar, mas sonha os sonhos de Deus. Hoje uma profeta orou para mim e falou assim, o inimigo está furioso com a sua vida. Eu falei com ela, ora para mim que eu quero ganhar muita alma para Jesus ainda. Porque a fúria, desde quando ele foi jogado do céu, isso aí já não é comigo. Isso aí é BO dele com Deus. Sim ou não? Não foi ele que resolveu essa confusão lá em cima no céu? E foi despejado de lá. Agora eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí a Bíblia está dizendo assim que nós temos que resistir o mal. Sujeitai-vos a Deus. Vem para a palavra. Resistir o mal às ofertas. E ele fugirá de vós. Só isso que nós precisamos fazer. Você é de Deus. Eu falei, e vamos fechar porque o rolo está grande, irmão. Aleluia. O anticristo, ele vai se posicionar, não vai? É bíblico isso. Rumores de guerra já está acontecendo? Até guerras, né? Mas ele vai se posicionar, não é isso? O inferno vai continuar guerreando, sim ou não? É uma grande batalha. Nossa parte, qual que é? Ganhar as almas para Jesus. Se o anticristo vai se posicionar nesse século, que ele faça com excelência, porque a Bíblia diz que ele já está julgado. Quem julgou é aquele que tudo pode, sim ou não? Então, ele não vem encher o saco da gente. Eu penso assim, irmão, tem que exaltar a Deus e esquecer o inimigo. Porque ele não pode ser maior do que o seu Deus. Ele não pode ser maior do que o seu Deus. Quem está prendendo alguém na droga é o adversário. Mas os Deus que você serve é muito maior. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas correntes têm dia para acabar. Deus me ordena dizer que aquelas correntes têm tempo para acabar. E quando acabar tu vai se surpreender. E tu vai dizer só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque Deus está indo na raiz do mal. Glória. É só você começar a orar assim, ó. Vou falar para você. Você vai orar assim, ó Deus, repreenda aquela arruda que eu levei lá para benzer ele quando ele era criancinha. Repreenda aquela bala que ele pegou lá. Começa a orar assim, você vai ver. Vai. Você vai ver o que Deus vai fazer. É como se você estivesse pedindo perdão para Deus. Quando Neemias ficou sabendo que estava uma destruição lá, o que ele fez? Foi jejuar. E a oração dele, Deus, os nossos pais pecaram contra o Senhor. É confessar, irmão. Você vai confessando. Aquela arruda, o sinal da cruz na testa do menino. Que esse trem tudo que foi feito, que as balinhas. Tomar cuidado com essas balas. Sim ou não? A gente tem que tomar cuidado. Que às vezes entrou na vida do menino que ele era criança, encheu o menino. Ele já está adulto, está velho, mas não sai desse negócio. Tem que buscar a raiz do problema. E esse Deus, ele não dorme, sim ou não? Se ele te der uma revelação, você vai ver o quanto ele é poderoso. Um dia Deus mandou orar para uma criança, eu vou fechar aqui.
Falou, repreenda aí que já entrou quando criança, mas não quer se manifestar, só quando ele ficar mais adulto. Mas já manda embora de uma vez. Eu fui e avisei a mãe, está indo embora. Mas vigia com ele. Por isso que tem pessoa que chega na idade adulta e ela não consegue se converter. Porque tem algo ali espiritualmente embarreirando, confundindo. Porque fica na mente da pessoa e se finge de personalidade dela. E a pessoa não é aquilo ali. Porque quando Deus olha para você, Ele vê o que você é de verdade. Não o que nós nos transformamos. E às vezes a pessoa tem um pensamento e é uma espiritualidade que está ali. Mas você é crente, cheio do Espírito de Deus, hoje já vai dizer, todo pensamento maligno cai por terra. Todo pensamento de morte cai por terra. Tem saída para você sim, meu filho. Ramai Shagarre Comara. Ei, Jesus, santo é o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia. Aquele soldado falou para Paulo e Silas: o que eu faço para ser salvo por Deus? Crê, aleluia. O que eu faço para salvar minha família? Crê em Deus, será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Levanta a mão que eu estou profetizando. A sua casa é do Senhor Jesus. A tua casa é do Senhor. Ai, meu Deus do céu. Será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia.